O Bloodhound parou. As patas afundaram na lama gelada. O focinho tremeu. Por 3 segundos intermináveis, nada aconteceu. Os socorristas se entreolharam. 7 horas de busca. A chuva havia apagado quase tudo. A temperatura despencava para 2 graus negativos. E agora o cão, a última esperança, estava imóvel. Marcus Reeves, capitão com 23 anos de experiência, sentiu o estômago apertar. Ele tinha visto esse comportamento antes. Quando um cão de resgate parava assim, geralmente significava 2 coisas. Ou havia perdido completamente o rastro, ou havia encontrado algo que não queria encontrar. Então Duke abaixou a cabeça. Um choramingo baixo saiu da garganta do animal. Não era o som de frustração que os veteranos conheciam. Era diferente, urgente, desesperado, quase humano. Linda Hartman, a treinadora, soltou a guia. Duke, o que você achou, garoto? O coordenador da equipe acendeu a lanterna de alta potência e iluminou o ponto onde o Bloodhound arranhava a terra com força crescente. Suas unhas quebravam o solo congelado. Terra voava para trás. Algo rosa emergiu da lama. Pequeno, sujo de barro e folhas decompostas. Um tênis infantil. Tyler, o jovem voluntário de 19 anos em sua primeira missão real, sentiu as pernas fraquejarem. Não pode ser. Mas Marcus já estava correndo. A lanterna varrendo a área desesperadamente. E então, a 10 metros dali, debaixo de um tronco caído coberto de musgo e neve fina, ele viu uma mão minúscula, suja, imóvel. E então, ela se moveu. A manhã de 14 de março de 2023 começou como todas as outras na pequena cidade de Fernhill, Oregon. População: 3.847 habitantes. O tipo de lugar onde todos conhecem todos, onde as portas ficam destrancadas e as crianças brincam nas ruas sem medo. Névoa baixa cobria os pinheiros como um cobertor branco e pesado. O cheiro de madeira molhada impregnava o ar. O termômetro marcava 4 degrees quando Sarah Mitchell, de 6 anos e meio, acordou às 6h43 da manhã. Ela não precisou de despertador. Era sábado, dia de acampar com o pai. Sarah pulou da cama, ainda de pijama rosa com estampa de unicórnios, o mesmo padrão do moletom que vestiria horas depois. Correu até a janela do quarto e abriu a cortina. Ainda estava escuro lá fora, mas ela podia sentir. Hoje seria especial. Pai! Pai! Já acordou? Ela gritou descendo a escada aos pulos, segurando no corrimão para não cair. Daniel Mitchell, 34 anos, professor de biologia no ensino médio, estava na cozinha preparando café. Alto, barba por fazer, olheiras de quem tinha corrigido provas até tarde. Mas quando ouviu a voz animada da filha, um sorriso automático apareceu. Bom dia, aventureira. Você sabe que ainda são 6h44 da manhã, né? Eu sei, por isso acordei cedo. Sarah já estava abrindo a geladeira. Posso fazer sanduíche para levar? Daniel riu. Claro, mas primeiro, café da manhã de verdade. Vai ser um dia longo. Enquanto Sarah comia suas panquecas, 3 com muito maple syrup, Daniel verificava a previsão do tempo no celular pela 4ª vez. Previsão: céu parcialmente nublado, temperatura máxima, 12 Wizarders, chance de chuva, 20%, ventos moderados. Nada preocupante. Ele conhecia aquela trilha como a palma da mão. Cascade Ridge State Park, trilha família, nível fácil. 3 quilômetros de subida suave até uma clareira com vista panorâmica do vale. Perfeito para uma criança de 6 anos. Ele tinha feito aquela rota pelo menos 30 vezes, sozinho, com amigos, com grupos de alunos. Era impossível se perder ali. Impossível. Às 8h30, Daniel começou a arrumar o equipamento na garagem, enquanto Sarah organizava a própria mochila no quarto. Pai, posso levar a Bella? Ela gritou do andar de cima. Pode, mas ela vai ter que dormir na barraca com a gente. Bella era uma boneca de pano que a avó de Sarah tinha feito à mão. Cabelo de lã amarela, vestido azul, olhos de botão. Sarah dormia com ela todas as noites desde os 3 anos. Daniel fez a checklist mental. Barraca para 2 pessoas. Sacos de dormir térmicos. Lanterna de cabeça. Paus.
lanternas extras, kit de primeiros socorros, comida para 2 refeições água, 2 litros, mapa da trilha, embora não precisasse, celular carregado, apito de emergência. Tudo pronto. O que Daniel não colocou na mochila, e isso o assombraria depois, foi um GPS portátil. Não preciso disso para uma trilha familiar, pensou. Seria paranoia. Às 9h10, eles estavam prontos. Sarah vestia moletom rosa com unicórnio, presente de aniversário, calça jeans reforçada, tênis branco e rosa, recém-comprado, ainda um pouco grande, mochila pequena com a boneca, um casaco extra e snacks. Daniel tirou uma foto dela na porta de casa, mochila nas costas, sorriso enorme. Essa seria a última foto de Sarah antes de tudo mudar. O trajeto até o Cascade Ridge State Park levava 43 minutos de carro. Daniel colocou a playlist preferida de Sarah, músicas da Frozen, Moana, Encanto. Ela cantava todas as letras, gesticulando dramaticamente. Pai, você acha que a gente vai ver algum animal? Com certeza. Esquilos, pássaros, talvez um cervo se tivermos sorte. E ursos. Daniel olhou pelo retrovisor. Tem ursos na região, sim, mas eles geralmente têm mais medo de nós do que nós deles. E se a gente encontrar um? A gente faz barulho, tenta parecer maior e sai devagar. Mas não precisa se preocupar, pequena. Nunca tive problema com ursos nessa trilha. Sarah processou a informação com a seriedade de quem estava memorizando um manual de sobrevivência. Ela tinha esse jeito, extremamente curiosa, observadora, inteligente para a idade. Às 9h53, eles chegaram ao estacionamento do parque. Havia apenas outros 3 carros. Era início de temporada. A maioria dos visitantes só apareceria no verão. O ar estava mais frio ali, a altitude um pouco maior. Daniel ajudou Sarah a ajustar a mochila, verificou os cadarços dos tênis dela 2 vezes. Vamos, aventureira! Eles pegaram a mão um do outro e começaram a caminhar em direção à entrada da trilha. Às 10h07, Daniel assinou o livro de registros na entrada. Daniel Mitchell. Place Sarah Mitchell. 6 anos. Trilha família. Previsão de retorno, R$17. Foi a última vez que alguém os viu juntos. Os primeiros 45 minutos foram mágicos. Sarah parava a cada poucos metros para observar tudo. Cogumelos crescendo em troncos caídos, pinhas perfeitas que ela colecionava nos bolsos, pássaros que ela tentava identificar usando o aplicativo que Daniel tinha mostrado. Pai, esse é Como é mesmo? Melro de asa vermelha. Melro de asa vermelha, Sarah repetiu, memorizando. Vou contar para a professora na segunda. Daniel fotografava tudo, ria de cada descoberta, respondia pacientemente cada porquê que Sarah fazia, e eram muitos. Quando chegaram ao marco de 1,5 km, aproximadamente na metade do caminho, pararam para um lanche. Havia uma formação rochosa plana, perfeita para sentar. Sarah balançava as pernas, comendo biscoitos de aveia e bebendo suco de caixinha. Pai, posso fazer uma pergunta séria? Claro. Se a gente se perder, o que a gente faz? Daniel sentiu um leve desconforto, aquela intuição estranha que às vezes precede desastres, mas sacudiu a cabeça. A gente não vai se perder, pequena. Mas se por algum motivo você não me vir, você faz o seguinte. Fica parada onde está e grita bem alto. Nunca continua andando sozinha, entendeu? Entendi. Ficar parada, gritar. Isso. E você tem o apito que eu te dei? Sarah mostrou o apito laranja pendurado na mochila. Ótimo. Mas não vai precisar usar, tá? Vamos ficar juntinhos. Eles retomaram a caminhada às 11h20. E foi ali, exatamente aos 2,1 quilômetros do início da trilha, que tudo começou a desmoronar. Um esquilo cruzou o caminho. Rápido, peludo, com uma bolota na boca. Sarah deu um gritinho de alegria. Pai, olha! E sem pensar, sem pedir permissão, ela saiu correndo atrás dele. Sarah!
Espera! Daniel acelerou o passo, mas não correu. Não estava preocupado ainda. Sarah tinha saído da trilha antes, para ver uma flor, pegar uma pedra interessante. Ela sempre voltava. Mas desta vez, o esquilo entrou no mato denso, e Sarah, cativada, seguiu. Daniel ouviu a risada dela entre as árvores. Aquela risada cristalina que ele conhecia tão bem. Ela estava se divertindo. Sarah, volta aqui! A trilha é por aqui. Só mais um pouquinho, pai. Daniel suspirou e saiu da trilha marcada. Galhos de abetos baixos arranharam seu rosto. O terreno imediatamente ficou irregular. Raízes expostas, pedras soltas, desnível não óbvio. Sarah! A risada dela se afastou. E foi quando Daniel percebeu algo que fez seu estômago dar um nó. Ele não sabia mais onde estava a trilha principal. Virou-se. Árvores! Girou 90 graus. Mais árvores. Todos os pinheiros pareciam iguais. Sarah! Volta agora! Silêncio. O sorriso no rosto de Daniel evaporou. Daniel fez tudo errado nos próximos 10 minutos. Ele entrou em pânico. Correu em círculos, gritando o nome da filha. Não parou para escutar. Não marcou o caminho com pedras ou galhos quebrados. Não usou a bússola que tinha na mochila. Apenas correu. E gritou. E correu mais. Sarah! 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 A voz dele ecoava entre as árvores, mas nenhuma resposta vinha. Quando finalmente se forçou a parar, respirando pesadamente, as mãos tremendo, Daniel olhou ao redor e reconheceu a verdade devastadora. Ele estava completamente perdido. E sua filha de 6 anos estava perdida em algum lugar dessa floresta. Sozinha. Daniel puxou o celular do bolso, mãos tremendo tanto que quase deixou cair. Sem sinal. Não. Ele ergueu o aparelho acima da cabeça. Girou. Nada. 0 barras. A altitude, a densidade das árvores, o relevo, tudo conspirava contra ele. Tentou se acalmar, respirar, pensar racionalmente. Ok. Você é professor de biologia. Você conhece a teoria de sobrevivência. Pensa. Primeira regra. Pare de se mover quando perdido. Isso só piora. Segunda regra. Tente encontrar um ponto de referência. Terceira regra. Se tiver filho perdido, todas as regras vão para o inferno. Daniel continuou procurando. Enquanto isso, 400 metros ao norte, Sarah Mitchell estava tendo a maior aventura da vida. Pelo menos era o que ela pensava nos primeiros minutos. O esquilo tinha desaparecido num buraco entre raízes gigantes. Sarah tentou olhar dentro, mas estava escuro demais. Então decidiu explorar. Encontrou um riacho minúsculo, mais uma sequência de poças ligadas do que um riacho de verdade. A água era cristalina. Havia pedrinhas coloridas no fundo. Que legal! Sarah começou a coletar as pedras mais bonitas, colocando nos bolsos. Pensou em mostrar ao pai. Foi quando percebeu que não ouvia mais a voz dele. Pai? Nenhuma resposta. Sarah deu alguns passos na direção de onde achava que tinha vindo. Mas tudo parecia igual. Árvores. Mais árvores. Algumas com musgo, algumas sem. Pai! O eco da própria voz a assustou. Pareceu mais alto na floresta silenciosa. Ela começou a andar mais rápido, depois a correr, mas o chão estava descendo. Íngreme, escorregadio por causa de folhas molhadas acumuladas. Sarah tentou se segurar num galho, mas ele estava podre e cedeu na mão dela. E então ela caiu. Não foi uma queda dramática como nos filmes, mas para uma criança de 6 anos pesando 21 quilos, foi aterrorizante. Sarah rolou por um barranco de quase 4 metros. Tentou se segurar. Galhos arranharam seus braços. Uma pedra bateu na costela. O moletom rosa se enroscou em algo e rasgou. Quando finalmente parou, contra um tronco caído, ficou ali deitada, o coração batendo tão forte que doía no peito. Por alguns segundos não conseguiu respirar. O impacto tinha tirado o ar dos pulmões. Depois veio a dor. Joelho esquerdo ardendo, cotovelo direito ralado e algo molhado escorrendo pela testa. Sarah tocou a testa. Olhou para a mão. Sangue. Foi quando ela começou a chorar. Não um choro alto,
Um choro baixo, assustado, o tipo de choro de uma criança que finalmente entende que está em perigo real. Pai, pai, me encontra! Mas Daniel não podia ouvi-la. Ele estava a 600 metros de distância, indo na direção completamente errada. E foi quando começou a chover. Demorou 35 minutos para Daniel finalmente encontrar a trilha principal novamente. Ele estava exausto, arranhado, a garganta em carne viva de tanto gritar. Quando viu a marcação amarela na árvore, o símbolo oficial da trilha família, quase desmoronou de alívio. Mas era um alívio temporário. Vazio, porque Sarah não estava com ele. Daniel olhou para o relógio. 11h58. Ela estava perdida há quase 40 minutos. 40 minutos. Uma criança de 6 anos. Sozinha. Numa floresta. E a chuva estava começando. Daniel tomou a decisão mais difícil da vida: deixar a área de busca e ir pedir ajuda profissional. Ele correu de volta ao estacionamento. Pernas queimando, pulmões ardendo. A chuva fina começava a cair, gelada. Quando chegou ao estacionamento às 12h23, outro carro tinha chegado. Um casal de idosos descarregando equipamento de camping. Por favor, me ajudem! Daniel gritou, correndo até eles. O casal se assustou com aquele homem desesperado, sujo de terra, sangrando. Senhor, o que aconteceu? Minha filha. Eu perdi minha filha na floresta. Eu preciso de um telefone. A mulher imediatamente entregou o celular dela. Daniel discou 911 com dedos tremendo. Operadora. 911. Qual a sua emergência? Daniel. Minha filha. Eu perdi minha filha na floresta. Ela tem 6 anos. Operadora. Senhor, respire fundo. Onde o senhor está agora? Daniel. Cascade Ridge State Park. Estacionamento. Ela está lá dentro. Operadora. Há quanto tempo ela está perdida? Daniel. 40. Não, quase 1 hora agora. Operadora. O senhor pode me descrever sua filha? Daniel. A voz quebrando. Sarah Mitchell. 6 anos, cabelo castanho até os ombros, moletom rosa com unicórnio, calça jeans, tênis branco e rosa. Ela é pequena para a idade. 1,5 m, 21 quilos. Operadora. O senhor está ferido? Daniel. Não importa. Mandem ajuda. Por favor. Operadora. A ajuda está a caminho, Sr. Mitchell. Equipes de busca e resgate foram acionadas. Precisamos que o senhor permaneça no estacionamento. O senhor consegue fazer isso? Daniel. Mas minha filha está lá dentro. Operadora. Senhor, eu entendo. Mas o senhor não conhece a área tão bem quanto pensa quando está sob estresse. As equipes profissionais têm equipamento, treinamento e cães de rastreamento. A melhor coisa que o senhor pode fazer por Sarah agora é esperar no ponto de encontro e dar todas as informações quando chegarem. Daniel queria discutir. Queria correr de volta. Mas sabia que ela estava certa. Ele tinha se perdido tentando encontrar Sarah. Se voltasse, poderia piorar tudo. Tá bom. Eu espero. Às 12h47, o primeiro veículo de emergência chegou. Uma caminhonete 4x4 do Corpo de Bombeiros de Fernhill. 2 homens saíram, Capitão Marcus Reeves e o bombeiro Jake Sullivan. Marcus tinha 46 anos, cabelo grisalho, rosto marcado por décadas de sol e situações críticas. Ele tinha visto de tudo: incêndios florestais, resgates em penhascos, pessoas presas em carros capotados, mas busca de criança perdida. Isso sempre apertava diferente. Sr. Mitchell! Marcus estendeu a mão, firme, confiante. Capitão Marcus Reeves, vamos encontrar sua filha. Ele não disse, vamos tentar. Não disse, faremos o possível. Disse, vamos encontrar. Daniel se agarrou àquilo como um náufrago a uma tábua. Marcus fez as perguntas necessárias de forma rápida e eficiente. Onde exatamente Sarah se perdeu? Que roupa ela usava? Ela tem medo de escuro? De animais? Ela sabe seu nome completo? Número de telefone? Ela foi ensinada a ficar parada a se perder?
Há alguma condição médica? Daniel respondeu tudo, a voz mais firme agora que tinha um profissional no comando. Enquanto isso, mais veículos chegavam. Outro caminhão de bombeiros. Uma van do serviço florestal. Uma viatura do xerife. E então, às 13h02, uma caminhonete Ford cinza chegou ao estacionamento. Uma mulher de aproximadamente 50 anos saiu. Cabelo loiro preso em rabo de cavalo. Jaqueta verde militar. Mas o que chamou a atenção de Daniel foi o que saiu pela porta traseira. 4 Bloodhounds enormes, orelhas tocando o chão, focinhos já farejando o ar. Linda Hartman criava e treinava Bloodhounds havia 17 anos. Tudo começou quando seu próprio filho, Jeremy, tinha se perdido numa viagem de escoteiros. Ele ficou desaparecido por 11 horas. Foi um Bloodhound chamado Bear que o encontrou, hipotérmico mas vivo, escondido dentro de um tronco oco. Linda nunca esqueceu aquele dia. Vendeu a loja de artesanato, pegou todo o dinheiro que tinha e começou do zero. Comprou seu primeiro Bloodhound, um filhote chamado Apollo, e passou os próximos 5 anos aprendendo tudo sobre busca e resgate. Agora, ela tinha 4 cães certificados. Mas Duke era especial. Duke tinha 5 anos, pesava 47 quilos. Pelagem marrom avermelhada, olhos castanhos profundos que pareciam entender tudo. Orelhas tão longas que quando ele abaixava a cabeça, tocavam o chão. Mas não era a aparência que fazia Duke especial. Era o faro. Bloodhounds têm 230 milhões de receptores olfativos. Humanos têm 5 milhões. Eles conseguem seguir rastros de até 300 horas de idade. Conseguem distinguir o cheiro de gêmeos idênticos. Mas Duke era excepcional mesmo entre Bloodhounds. Ele tinha encontrado 11 pessoas perdidas ao longo de sua carreira. Um homem com Alzheimer que tinha caminhado 14 quilômetros de casa. 2 crianças que se perderam num parque estadual. Um alpinista caído numa ravina. Um fugitivo procurado pela polícia. 6 outros casos, cada um com suas particularidades. Taxa de sucesso: 100%. Duke nunca tinha falhado. Marcos reuniu todos os disponíveis para um briefing rápido. 12 pessoas no total, 4 bombeiros, incluindo Marcos, 3 guardas florestais, 2 voluntários locais com treinamento em busca, 1 oficial do xerife Linda, 1 paramédico que ficaria na base. Ok, pessoal, escutem. Marcos abriu um mapa laminado da área no capô da caminhonete. Temos uma criança de 6 anos, Sarah Mitchell, perdida há aproximadamente 90 minutos. Último ponto conhecido aqui. Ele marcou com caneta vermelha. Terreno: moderado a difícil. Densidade arbórea: alta. Visibilidade: reduzindo. Temperatura: caindo. Está chovendo agora e a previsão é que intensifique. Todos olharam para o céu. A chuva fina tinha virado chuviscos mais consistentes. Vamos dividir em 3 equipes de varredura. Linda, você e Duke vão pelo rastro direto. Equipe 2 faz varredura em arco pelo lado norte. Equipe 3 pelo sul. Rádio de 15 em 15 minutos. Qualquer coisa, e eu digo qualquer coisa, um pedaço de roupa, um rastro de pegada, um barulho estranho. Vocês reportam imediatamente. Pausa. Marcos olhou para cada pessoa. Essa menina tem 6 anos, está molhada, está assustada. Não temos muito tempo antes de hipotermia se tornar uma ameaça real. Então vamos fazer isso rápido e fazer certo. Perguntas? Tyler Walsh, o voluntário mais jovem, levantou a mão timidamente. E se encontrarmos ela, mas ela não estiver... Ele não completou a frase. Marcos entendeu. Se encontrarmos a criança em qualquer condição, você mantém a calma, reporta a localização e espera o paramédico. Entendido? Sim, senhor. Certo. Equipamento de primeiros socorros? Todos levantaram as respectivas mochilas. Comunicação? Todos testaram os rádios. Linda! Linda estava ajustando o equipamento de Duke. Uma guia longa especial, um colete laranja fluorescente com a palavra Resgate bordada. Precisamos de um item com o cheiro de Sarah, algo que ela usou recentemente.
de preferência que ainda não foi lavado. Daniel imediatamente tirou a mochila. Tem o casaco dela aqui, ela usou no carro a caminho. Linda pegou o casaco rosa delicadamente. Duke já estava atento, o rabo começando a balançar. Perfeito. Duke, vem aqui, garoto. O Bloodhound se aproximou. Linda colocou o casaco perto do focinho dele. Cheira bem. Duke enfiou o nariz no tecido. Suas narinas se expandiram. Os olhos se fecharam por 3 segundos. Todo o corpo dele estava concentrado naquele cheiro. Sarah Mitchell, shampoo de morango, detergente de lavanderia, suor infantil, algo doce que ela tinha comido. Cada molécula sendo catalogada naquele cérebro canino. Então Duke abriu os olhos e começou a puxar a guia. Ele tinha o cheiro. Vamos, Linda disse. Às 13h35, as equipes entraram na floresta. A corrida contra o tempo havia começado. Sarah não sabia quanto tempo tinha passado desde a queda. Poderia ter sido 10 minutos. Poderia ter sido 1 hora. O corte na testa tinha parado de sangrar, mas latejava. Seu joelho estava roxo e inchado. Cada vez que ela tentava dobrar a perna, lágrimas vinham automaticamente. Mas o pior era o frio. A chuva tinha penetrado completamente sua roupa. O moletom de algodão, tão fofo e quentinho em casa, agora estava encharcado e pesado. A água escorria pela gola, molhando a camisa por baixo. Sarah estava tremendo incontrolavelmente. Ela tinha tentado continuar andando depois da queda, mas cada passo era agonia. O pé direito, ainda com tênis, doía. O pé esquerdo, Sarah olhou para baixo e sentiu o terror renovado. O tênis esquerdo tinha saído durante a queda. Ela estava descalça, e o chão da floresta era um campo minado de pedras afiadas, galhos quebrados, espinhos. Ela tentou dar 3 passos. No segundo, algo afiado cortou a sola do pé. Sarah gritou e caiu de joelhos. Sangue começou a escorrer. Foi quando ela percebeu. Não conseguia mais andar. Sarah fez a única coisa que seu instinto de sobrevivência de 6 anos conseguiu processar. Ela precisava sair da chuva, arrastando-se, não andando, arrastando. As mãos afundavam na lama gelada. Folhas molhadas grudaram no rosto. Cada movimento era uma negociação com a dor. Joelho gritando, pé sangrando, mãos arranhadas. Mas ela continuou. A cerca de 15 metros dali, Sarah viu algo. Um tronco enorme caído, coberto de musgo grosso e verde. Embaixo dele havia um espaço. Não grande, mas suficiente para uma criança pequena. Ela se arrastou até ali. O espaço sob o tronco cheirava a terra molhada e madeira apodrecendo. Havia insetos, besouros pequenos, uma aranha que Sarah normalmente teria gritado ao ver. Mas agora ela não se importava. Estava frio lá fora. Aqui dentro estava menos frio. Sarah enfiou-se completamente no espaço, abraçou os próprios joelhos. Tentou parar de tremer, mas seu corpo não obedecia. Foi quando ela se lembrou da boneca. Bella. A mochila ainda estava nas costas. Sarah a puxou para frente com dedos dormentes. Abriu o zíper. E lá estava ela. Bella, a boneca de pano, ainda seca dentro do saco plástico que Sarah tinha usado para protegê-la. Sarah a abraçou contra o peito. Bella, eu tô com medo. A boneca não respondeu. Claro que não, mas havia algo reconfortante naquele pedaço de casa, naquele cheiro familiar de lavanda que a avó usava no tecido. Sarah encostou a cabeça contra o tronco apodrecido e começou a cantar baixinho. A música que a mãe sempre cantava antes de dormir. Twinkle, twinkle, little star. Sua voz tremia. As palavras saíam quebradas entre soluços. How I wonder what you are. E foi ali, naquele buraco escuro e frio, abraçada à sua boneca, que Sarah Mitchell fechou os olhos. Não porque estava com sono, mas porque não tinha mais forças para mantê-los abertos. Duke estava focado. Nada mais existia além do cheiro. Sarah Mitchell. 6 anos, tipo sanguíneo, Oplais, shampoo Johnson's de morango, detergente Tide com fragrância de primavera, biscoitos de aveia comidos há 3 horas, suor adrenalínico misturado com medo.
cada molécula uma coordenada no mapa invisível que só Duke podia ver. O Bloodhound puxava Linda pela trilha, focinho a centímetros do chão. Suas narinas se expandiam e contraíam em ritmo rápido, 300 inspirações por minuto, processando bilhões de partículas de informação. Ele pegou forte. Linda falou no rádio. Está seguindo direto. Marcus respondeu. Equipe 2 e 3, ajustem posição. Fiquem prontos para convergir. A chuva estava mais forte agora, gotas pesadas que faziam barulho ao bater nas folhas. Mas Duke não se importava. Água não podia apagar completamente um rastro, não tão rápido. As partículas de cheiro se fixavam em superfícies, ficavam presas em reentrâncias, protegidas sob folhas caídas. Duke saiu da trilha principal, exatamente onde Sarah tinha saído. Marcus, Duke está saindo da trilha marcada, seguindo para nordeste. Copiado. Continuem. Linda segurou a guia com firmeza. O terreno estava ficando irregular. Raízes expostas, pedras escorregadias. Duke descia uma inclinação com a confiança de quem conhecia cada músculo do próprio corpo. E então ele parou. As orelhas se levantaram. O corpo inteiro ficou tenso. Duke! O que foi, garoto? O Bloodhound começou a farejar em círculos. Nervoso, confuso, Linda sentiu o estômago apertar. Ela conhecia esse comportamento. Significava que o rastro estava fragmentado. Sarah tinha circulado aqui, possivelmente perdida, desorientada. Marcus, temos uma área de confusão. Sarah andou em círculos aqui. Duke farejava à base de uma árvore. Depois corria até uma pedra 5 metros à esquerda. Voltava. Ia para outro ponto. Vamos, Duke, concentra. Onde ela foi, garoto? Onde ela foi depois? 30 segundos. 45 segundos. 1 minuto. Linda começou a suar dentro da jaqueta impermeável. E então Duke pegou algo. Seu corpo inteiro apontou como uma seta para sudoeste. Ele soltou um latido. Não de alegria, de urgência. Ele pegou de novo. Seguindo sudoeste. Jake Sullivan, da equipe 2, viu primeiro. Pessoal, eu tenho algo aqui. Todos os rádios crepitaram ao mesmo tempo. Que tipo de algo? Marcus perguntou, a voz tensa. Um tênis, infantil, branco e rosa. Silêncio no rádio. O tipo de silêncio pesado que vem antes de notícias ruins. Daniel, que estava escutando do acampamento base, sentiu as pernas fraquejarem. Esse é o tênis dela. Ela estava usando esse tênis. Marcus forçou a voz a sair calma. Jake, qual a condição do tênis? Sujo de lama, mas... Não tem sangue visível. Parece que saiu do pé, não foi arrancado. Localização? Próximo a um barranco. Área de descida íngreme com aproximadamente 4 metros de altura. Muitas folhas acumuladas. Terreno perigoso. Marcos sentiu um calafrio. Uma criança de 6 anos rolando por um barranco de 4 metros. Linda, você está próxima dessa posição? A 200 metros. Duke está acelerando. Ele sabe que estamos perto. Equipe 3. Convirjam para as coordenadas de Jake. Todos com cuidado. Se há um barranco, pode haver mais. Tyler, o jovem voluntário, estava com Jake. Ele olhou para o barranco e sentiu o estômago revirar. Jake, se ela caiu aqui... Não pensa nisso. Ela é criança. Crianças são resilientes. Mas Jake estava pensando exatamente nisso. Duke chegou ao local 3 minutos depois. Quando viu o tênis no chão, seu comportamento mudou completamente. Ele não circulou. Não hesitou. Foi direto ao barranco e começou a descer, deslizando nas folhas molhadas, as patas traseiras buscando apoio. Duke, espera! Linda quase perdeu a guia. Mas o Bloodhound não esperou. Ele sabia. Sarah tinha rolado por aqui, e o cheiro estava mais forte agora, mais fresco. Ela estava perto. Na base do barranco, Duke encontrou mais evidências. Sangue. Não muito. Algumas gotas nas folhas. Um rastro fino em uma pedra. Marcus, temos sangue. Não é quantidade alarmante, mas confirma ferimento. A voz de Daniel atravessou o rádio. Ela está sangrando.
Meu Deus, ela está sangrando. Marcos rapidamente cortou. Daniel, ferimentos pequenos sangram muito em crianças. Pode ser só um arranhão. Mantenha a calma. Mas Marcos não estava calmo. Ele conhecia estatísticas. Cada hora perdida na floresta, especialmente com tempo frio e úmido, reduzia drasticamente as chances de encontrar uma criança viva. Sarah estava perdida há quase 4 horas agora. A temperatura tinha caído para 4 Zeroquies. Ela estava molhada, possivelmente ferida. A janela estava fechando. Duke seguiu o rastro de sangue. Seu focinho tocava cada gota, cada mancha. E então o sangue parou, significando que Sarah tinha parado de sangrar ou tinha coberto o ferimento. Mas Duke não precisava mais de sangue. Ele tinha o cheiro dela no ar agora. Fresco. Próximo. Sarah estava a menos de 100 metros dali, e foi quando aconteceu. O momento que abre esta história. Duke parou. As patas afundaram na lama gelada. O focinho tremeu. Por 3 segundos intermináveis, nada aconteceu. Os socorristas se entreolharam. Linda sentiu o coração despencar. Não. Não agora. Não quando estamos tão perto. Duke! O que você achou, garoto? Duke abaixou a cabeça e começou a choramingar. Aquele som baixo, desesperado, quase humano. Depois começou a arranhar a terra. Com força. Com urgência. Suas unhas quebravam o solo congelado. Terra voava para trás. Ele achou algo! Linda gritou no rádio. Duke achou algo! Marcos iluminou a área com a lanterna de alta potência. E viu um moletom rosa, sujo, rasgado, mas inconfundivelmente rosa, com unicórnios desbotados pela lama. E embaixo do moletom, parcialmente escondido sob o tronco caído, uma mão pequena, suja, arranhada, imóvel. Tyler sentiu as pernas fraquejarem. Não, não pode ser. Mas Marcos já estava correndo, a lanterna varrendo a área. E então ele viu, debaixo do tronco, encolhida em posição fetal, abraçada a uma boneca de pano, Sarah. Seus olhos estavam fechados, os lábios azulados, o corpo tremendo levemente, tremores involuntários de hipotermia. Mas ela estava tremendo, o que significava que ainda estava viva. Achamos! Achamos a menina! Ela está viva! A explosão de vozes no rádio foi instantânea. Gritos, choros, ordens sobrepostas. Marcos ajoelhou na lama ao lado de Sarah. Tirou a própria jaqueta e a cobriu. Sarah? Sarah, você consegue me ouvir? Um gemido baixo. Os olhos dela se abriram uma fração, confusos, assustados. Não tenha medo. Eu sou o Marcos. Sou bombeiro. Seu pai está esperando você. Vamos te levar para ele agora, tá bom? Pai. A voz saiu tão baixa que mal era audível. Isso, seu pai. Ele está bem pertinho. Você foi muito corajosa, Sarah. Muito corajosa. Linda chegou com Duke. O Bloodhound imediatamente enfiou o focinho perto de Sarah, farejando, checando. Seu rabo começou a balançar. O movimento universal de missão cumprida. Bom garoto, Duke! Bom garoto! Linda tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. O paramédico, Tom, chegou 90 segundos depois, carregando a mochila médica. Ele fez a avaliação rápida. Pulso, fraco, mas presente. Respiração, superficial, mas regular. Temperatura corporal, perigosamente baixa. Ferimentos visíveis, corte na testa, superficial. Joelho contundido, pé esquerdo com corte profundo. Estado mental, responsiva, mas confusa. Hipotermia moderada, precisamos aquecê-la rápido. Eles envolveram Sarah em mantas térmicas. Tom iniciou um aquecimento passivo. Jake preparou a maca improvisada, uma lona resistente amarrada a 2 galhos resistentes. Sarah foi colocada na maca com extremo cuidado. Bella, ela murmurou. A Bella vai com você. Linda colocou a boneca de pano nas mãos dela. Ninguém fica para trás. E então começou a jornada de volta. Carregar uma criança ferida por 2,3 quilômetros de floresta acidentada é um tipo específico de inferno. A equipe se revezava a cada 100 metros.
A maca passava de mão em mão. Raízes ameaçavam derrubar os socorristas a cada passo. A chuva tornava tudo escorregadio. Mas ninguém reclamou. Marcus ia na frente, abrindo caminho com o facão. Jake e Tyler seguravam a maca. Tom monitorava Sarah constantemente, checando pulso, temperatura, respiração. Linda e Duke vinham logo atrás. O Bloodhound não saiu de perto de Sarah nem por um segundo. Como se soubesse que o trabalho só estaria terminado quando ela estivesse segura. Sarah entrava e saía da consciência. Nos momentos de lucidez, ela perguntava: "Meu pai... Cadê meu pai?" "Esperando você, princesa." "Quase lá." "Eu me perdi." "Você se achou. Você foi tão inteligente procurando abrigo, tão forte." "Eu queria o meu pai." Eu sei, querida." Eram 14h47 quando a equipe emergiu da trilha. Daniel viu a maca à distância e começou a correr. Sarah! Senhor Mitchell, devagar!" Marcus tentou segurá-lo, mas era inútil. Daniel correu até a maca. Caiu de joelhos na lama ao lado da filha. Sarah, meu amor, eu estou aqui." Os olhos dela se abriram. Focaram no rosto do pai, e pela primeira vez em horas um sorriso minúsculo apareceu. "Pai, eu estou aqui, você está segura. Eu sinto muito. Eu sinto tanto." "Não foi culpa sua", Sarah murmurou. "Eu que corri atrás do esquilo." Daniel começou a chorar. Soluços profundos que vinham do fundo da alma. Ele segurou a mão dela, tão pequena, tão fria, como se nunca mais fosse soltar. "Eu te amo tanto, tanto." "Eu também te amo, pai." A ambulância chegou 8 minutos depois. Hospital Regional de Fernhill. Sala de emergência. Sarah foi levada imediatamente para tratamento. Daniel foi obrigado a esperar do lado de fora. O protocolo hospitalar não permitia exceções, nem para pais desesperados. Ele sentou numa cadeira de plástico dura, a cabeça entre as mãos. Ainda sujo de lama, ainda tremendo, mas não de frio, de alívio, de medo retroativo, de gratidão. Marcus sentou ao lado dele. Ofereceu uma garrafa de água. "Ela vai ficar bem. Crianças são incrivelmente resilientes." "Se vocês não tivessem achado ela..." Daniel não conseguiu terminar. "Mas achamos." Duke achou. Daniel olhou para o final do corredor. Linda estava lá, com Duke deitado aos pés. O Bloodhound tinha recusado água e comida. Estava apenas esperando, os olhos fixos na porta da sala de emergência. Posso falar com ele?" "Claro!" Daniel caminhou até Linda. Ajoelhou-se na frente de Duke. O Bloodhound olhou para ele com aqueles olhos castanhos profundos que pareciam entender tudo. "Você salvou minha filha." A voz de Daniel quebrou. "Você trouxe minha menina de volta para mim." Duke inclinou a cabeça. Depois fez algo que Linda disse nunca ter visto em 17 anos. O Bloodhound colocou a pata na mão de Daniel. Um gesto simples, mas que dizia tudo. "Está tudo bem agora. Ela está segura." Daniel abraçou o pescoço do cão e chorou. A doutora Patricia Chen saiu da sala de emergência às 16h02. "Senhor Mitchell!" Daniel praticamente saltou da cadeira. "Como ela está?" "Sarah está estável. Ela teve hipotermia moderada, mas o tratamento de aquecimento foi bem sucedido. A temperatura corporal dela está voltando ao normal." "E os ferimentos?" "Corte na testa. Superficial. 3 pontos. Não vai deixar cicatriz significativa. Contusão no joelho. Sem fratura, apenas tecido mole. Vai doer por uns dias, mas vai curar completamente. O corte no pé foi o mais sério. Precisou de 7 pontos. Ela vai precisar de muletas por 1 semana, mas não há dano permanente." Daniel sentiu como se um peso de 200 quilos tivesse sido tirado do peito. "Eu posso vê-la?" "Ela está pedindo por você. Quarto 4 no final do corredor." Daniel correu. 3 semanas depois, sábado de manhã. Mesma temperatura fresca, mesma névoa cobrindo os pinheiros. Mas tudo era diferente. Daniel estava na cozinha preparando café quando ouviu passos na escada.
Sarah desceu devagar, ainda favorecendo levemente o pé esquerdo. Sem muletas agora, mas o andar ainda cauteloso. Bom dia, aventureira. Bom dia, pai. Ela sentou à mesa. Daniel colocou as panquecas na frente dela. 3, com muito maple syrup. Exatamente como antes, mas agora ele observava cada movimento, cada respiração, cada sorriso, as coisas que ele tinha dado como garantidas e quase perdeu para sempre. Pai? Sim? Eu tava pensando... Em quê? Quando a gente puder voltar a acampar, podemos levar o Duque junto? Daniel sorriu. Acho que a Linda adoraria isso. Porque o Duque é o melhor cão do mundo inteiro. Ele me salvou. Ele salvou sim. Sarah comeu em silêncio por alguns segundos. Depois... Pai, eu tô com medo de floresta agora. Daniel estendeu a mão sobre a mesa. Sarah pegou. Eu sei, pequena. E tudo bem ter medo. Medo é a maneira do seu corpo te proteger. Mas eu ainda quero ir. Só... talvez em lugares com menos árvores primeiro? Quantas árvores você quiser, Sarah. Vamos devagar, sem pressa. Ela assentiu. Depois voltou às panquecas. Do lado de fora, o sol começou a furar a névoa. Luz dourada entrando pela janela da cozinha. E naquele momento simples, pai e filha tomando café da manhã, luz da manhã iluminando as panquecas com maple syrup, a boneca Bella sentada na cadeira ao lado de Sarah, Daniel Mitchell entendeu algo fundamental. Milagres não são grandes eventos cósmicos. Milagres são bloodhounds que não desistem. São equipes de resgate que correm na chuva. São crianças que, mesmo com 6 anos e aterrorizadas, encontram abrigo e seguram firme até a ajuda chegar. Milagres são segundas chances que não deveríamos ter, mas recebemos mesmo assim. E a responsabilidade de quem recebe um milagre é nunca esquecer do que quase perdeu. Sarah Mitchell se recuperou completamente. Ela voltou a acampar 6 meses depois, com o pai, 3 amigos da escola e Duque. Duque continuou seu trabalho de busca e resgate. Até hoje, ele encontrou 17 pessoas perdidas. Taxa de sucesso: 100%. Daniel Mitchell agora dá palestras sobre segurança em trilhas e nunca mais entra numa floresta sem GPS, rádio de emergência e um plano de comunicação detalhado. Linda Hartman recebeu a medalha de honra ao mérito civil do estado de Oregon. Mas ela diz que a verdadeira recompensa é ver fotos de Sarah crescendo, fotos que a família Mitchell envia todo mês. A trilha onde Sarah se perdeu agora tem sinalização adicional, estações de emergência a cada quilômetro e um memorial pequeno onde o tênis rosa foi encontrado. O memorial tem uma placa: em memória de todos os perdidos e celebração de todos os encontrados. Nunca subestime o poder de um focinho fiel e um coração que não desiste. E logo abaixo, uma pegada de bronze, de um bloodhound chamado Duque. Às vezes, tudo o que separa o desastre do milagre é um cão que se recusa a desistir. E um coração humano, seja de 6 anos ou 60, que segura firme quando tudo parece perdido. Esta não é apenas a história de um resgate. É a história do que acontece quando a lealdade, o treinamento, o amor e a pura recusa em aceitar o pior se encontram numa floresta fria de Oregon. Duke não sabia que estava fazendo algo heróico. Ele estava apenas fazendo o que bloodhounds fazem: seguir o cheiro. Não importa quão fraco, não importa quão longe, não importa quanto tempo demore. Sarah não sabia que estava sendo corajosa. Ela estava apenas tentando sobreviver. 1 segundo de cada vez. Um arranhão de cada vez. Uma respiração trêmula de cada vez. E às vezes, é exatamente disso que milagres são feitos. De cães que seguem. De crianças que resistem. De pais que nunca param de procurar. E de segundas chances que nos lembram de nunca dar nada como garantido. Especialmente panquecas de sábado de manhã com alguém que você ama.